Fala designers, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais uma aula. E hoje a gente vai falar um pouco sobre opacidade aqui dentro do Photoshop, tá? A nossa transparência, né? Ah, Mais ou menos como os blend modes, né? Como uma camada interage com a outra, né? Os blend modes funcionam dessa forma. A opacidade ajuda ali a gente melhorar nossas composições, né? A interagir melhor ali e dosar os níveis de efeitos e tudo mais. Vamos começar então. Existem algumas formas de trabalhar com opacidade dentro do Photoshop, né? A primeira, assim, mais simples, eu vou criar aqui uma cor sólida, né? Lembrando que essas três primeiras opções aqui é para a gente criar cor, degradê e padrão. Então eu vou adicionar uma cor sólida, ele vai adicionar uma camada, e aí eu vou deixar essa camada toda preta, tá? Vou puxar o meu selecionador de cores aqui para baixo e vou deixar ela toda escura, né? E vou jogar ela para baixo aqui entre a minha camada de background e a minha camada de texto. Vou clicar nela aqui e vou arrastar para o meio das duas. Existem as duas opções aqui no Photoshop, né? A gente encontra elas aqui em cima da camada. Eu posso mexer na opacidade ou no preenchimento, na transparência da opacidade ou do preenchimento. As duas opções que o Photoshop me dá aqui de transparência, elas trabalham exatamente igual até o certo ponto quando a gente começa a usar o Blend Mode ou o modo de mesclagem de camada. Mas eu já vou entrar nessa parte com vocês. Então, tanto faz se eu vou mexer aqui em cima ou aqui embaixo, tá bom? E aí eu vou criar uma opacidade. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir a transparência da camada de baixo, né? No caso aqui a minha camada de preenchimento, para poder revelar o que tem na camada, que tem nas camadas de trás. Então, por exemplo, quando eu quero trabalhar um texto em cima de uma imagem e aquela imagem de trás está muito clara, eu consigo adicionar uma camada por cima e diminuir o preenchimento para poder melhorar a leitura da minha camada, tá? Isso é um conceito bem básico de como trabalhar com opacidade. Então, assim, é bem simples. Você só vai pegar o slider e mover. Eu tenho algumas opções, onde eu posso segurar a tecla Shift, e aí eu posso apertar a tecla para cima, e aí ela vai aumentando ali de 10 em 10. Ou eu posso segurar a tecla Shift e clicar aqui do lado da opacidade, e aí ela vai aumentar bem rápido. Ela vai aumentar de 10 em 10, mas é bem mais rápido. Eu posso clicar aqui em cima da palavra opacidade, tá? E deslizar ela, para ela poder ir aumentando ou diminuindo. Como eu posso também segurar a tecla Alt, e aí puxando aqui ela vai diminuindo bem devagarzinho, tá? Eu falei um pouco disso em camadas, na aula de camadas, mas só para a gente revisar. E também posso apertar um número no teclado aqui, tá? Então no caso aqui, se eu estiver trabalhando com a camada, eu aperto 6, ele muda para 60, 990, 550. E também eu posso apertar um número rápido, tá? Tipo 36. E aí ela fica com 36% de opacidade, né? De transparência. Tá? Isso são conceitos básicos, né? Como eu disse. Uma outra forma da gente trabalhar com opacidade, por exemplo, nessa camada aqui, se eu quisesse adicionar uma luz aqui em cima, né? Então, eu criaria uma camada nova e aí com o pincel, então eu vou selecionar minha ferramenta de pincel, tá? Pincel padrão aqui. Vou aumentar um pouco a dureza desse pincel e o tamanho dele para ele ficar mais ou menos do tamanho da luz ali que eu quero, tá? Então, vou chegar mais ou menos aqui. Vou escolher uma cor, no caso que eu posso estar trabalhando com uma luz mais amarelada, né? Então vou escolher uma cor e vou simplesmente clicar aqui, tá? Vou aumentar um pouquinho mais a dureza e vou clicar aqui. Pronto, então eu fiz a minha camada, tá? Fiz a minha luz aqui. Porém, ela não interage com a camada de baixo, porque ela é uma camada toda preenchida e não tem opacidade. Eu consigo mexer na opacidade dela e fazer ela interagir, porém não é uma interação tão interessante, né? Não fica tão interessante. Mas, por exemplo, quando eu venho aqui e trabalho com os modos de mesclagem, no caso aqui, por exemplo, uma luz direta, aí sim é legal eu vir aqui e diminuir a opacidade dela, entendeu? Para poder criar melhor essa combinação entre as duas camadas.
Então isso é um conceito simples de opacidade. Porém, no caso dos filtros especiais do Photoshop, né, o Photoshop tem 8 filtros. Vou colocar na tela aqui quais são. Então eu tenho essa imagem aqui para mostrar para vocês quais são os filtros do Photoshop, né, que interagem diferente com o nível de opacidade. O que isso significa, tá? Quando você aplica, por exemplo, um filtro de multiplicação ou de escurecer, ele, independente da opacidade que você está usando, o filtro ele vai atuar da mesma forma, tá? Ele vai multiplicar a sombra ali, por exemplo, no caso da multiplicação, e conforme você vai aumentando ou diminuindo, ele vai só diminuindo a intensidade daquela aplicação. Porém, se você pegar o filtro aqui, por exemplo, a superexposição de cores, a superexposição linear, a subexposição, luz brilhante, luz linear, mistura sólida, conforme a gente mexe na opacidade, a forma com que a luz interage, né, com que a sombra, a luz ali, o filtro interage na imagem, ela vai mudar. Então isso significa que às vezes você aplica um filtro e a imagem não fica legal. E aí na hora que você começa a trabalhar com opacidade, aquilo começa a ficar um pouco mais interessante. Quando eu trabalho, por exemplo, com o filtro de mistura sólida, né, ele cria um resultado um pouco estranho aqui para mim, né? A luz interage de uma forma estranha, né? Mas aí que está a diferença. Se eu mexer na opacidade, ela apenas vai diminuir a intensidade daquele filtro. Quando eu mexo no preenchimento, no caso desses 8 filtros especiais, tá? Quando eu mexo no preenchimento, ela vai mudando a forma com que aquela luz interage no meu ambiente. Então, no caso aqui eu estou usando um filtro de mistura sólida, ela vai adicionar luz e contraste, né? Então, conforme eu aplico aqui, a intensidade, dá uma olhada, a intensidade e a forma com que ele vem para a minha imagem é diferente, tá? Então, isso é um conceito básico, tá? Então, a intensidade com que esse filtro é aplicado, né, o efeito que ele causa na minha imagem muda. Não é apenas você diminuir a opacidade. Mas lembra, a diferença de opacidade e preenchimento não é para todos os filtros, tá? São só para os 8 filtros que eu mostrei para vocês. Então, aqui, por exemplo, eu posso vir... E aí, o Photoshop ele traz para a gente uma outra opção de transparência, que é quando eu clico 2 vezes na minha camada. Então eu vou clicar 2 vezes aqui, ele vai abrir essa tela, né, que é o estilos de camada, né? E aí aqui a gente tem algumas opções, mas eu já vou falar delas. Porém aqui dentro é onde a gente consegue trabalhar assim, é onde a gente consegue atingir um resultado muito profissional trabalhando com opacidade. Mais precisamente nessas 2 barrinhas aqui de baixo, tá? O que essas barras fazem? A primeira barra, ela trabalha em cima da camada atual. Então eu consigo mexer na cor da minha camada atual. A barra de baixo é como a minha camada de cima vai trabalhar na camada que está abaixo dela. Então, por exemplo, a minha luz ela está chegando em tudo aqui. Ela está trabalhando em cima de tudo por igual. Quando eu tiro os pretos, eu venho aqui na cor preta e vou tirando, o que acontece? Se você olhar aqui para trás, eu tenho uma cor escura, tá? Quando eu venho tirando aqui, a minha camada de cima para de fazer efeito naquelas cores escuras. Ela meio que subtrai daquelas cores, ela não atua naquelas cores. Isso tanto nas cores escuras quanto nas cores claras, tá? Então, aqui embaixo eu tenho cor clara, tem um branco aqui bastante, né? E aí quando eu venho tirando, puxando o slider para dentro aqui, a minha máscara para de atuar na minha camada de baixo. Porém, o efeito ainda não fica 100%. Para isso, eu tenho uma opção aqui dentro do Photoshop escondida, que é apertar a tecla Alt no teclado aqui, e aí eu consigo quebrar, ao invés de trazer esse slider inteiro, eu consigo quebrar ele, e aí eu consigo suavizar um pouco mais esse efeito. Dá uma olhada como que funciona. Então, esse é um conceito. E eu tenho um segundo conceito aqui dentro, que é, por exemplo, essa luz aqui, ela é redonda, né? Então, ela aplica na minha imagem, só que ela fica no formato dela. Como o pincel é redondo, ela tá chapada ali.
quando eu clico 2 vezes e ativo essa opção aqui, ó, a transparência determina a camada, eu tiro o formato da minha imagem. Eu falo para o Photoshop, essa camada não precisa ser exatamente igual, ela pode atuar de forma diferente de acordo com a imagem que está embaixo. E olha como que ela muda a forma com que essa luz é aplicada. E aí sim, quando eu venho aqui, por exemplo, no slider do preto, e aí eu quebro ele, eu vou mudar mais ainda a forma com que essa camada está atuando aqui dentro, tá? Olha o que acontece com o meu objeto. Ele para de ficar em cima da minha imagem, ele como se ele tivesse grudado, e parece que ele penetra sobre a minha imagem, né? Parece que ele entende os cantos que tem ali, né? Onde tem sombra, onde tem luz, e ele desliza sobre aquilo ali de uma forma muito mais natural. A luz, ela parece muito mais natural do que quando você simplesmente aplica o efeito. E lógico que aqui dentro ainda eu consigo aplicar agora o efeito de preenchimento para diminuir um pouco mais esse efeito, tá? Então, vou mostrar as diferenças das duas configurações para vocês terem ideia. Então, vou desativar aqui e vou puxar o meu slider. Essa aqui é uma camada de mistura sólida, apenas mexendo no preenchimento. Então, vou diminuir o preenchimento. Tá? Vocês podem ver que aqui no branco, ó, a imagem não fica legal, ela estoura a cor. Tá? Ela tem um branco aqui já, ela acaba estourando essa cor. E aí, para não acontecer isso, eu tenho que diminuir muito a intensidade dela. Mas quando eu venho aqui e ativo todas essas opções, a minha luz ela passa a ser muito mais natural do que realmente ela é, entendeu? Ela se torna muito mais verdadeira, né? Muito mais real. E aí, por exemplo, dentro dessa própria imagem, eu posso adicionar uma outra camada aqui de reflexo, por exemplo, né? Como se fosse uma fumaça saindo. Venho aqui nos meus Blend Modes, no meu segundo grupo aqui, né? Que é onde ele trabalha com a exclusão do preto. Por exemplo, aqui no modo de divisão, eu consigo adicionar ainda um reflexo aqui, como se fosse uma fumaça ali, a luz penetrando por cima da fumaça. E aí o que acontece? Como eu estou usando um modo de divisão, que não inclui naqueles 8 Blend Modes especiais, quando eu ativo ou desativo essa opção, ele não muda nada, ele permanece do mesmo jeito. Porém, eu consigo quebrar o meu slider aqui, ó, e mudar a forma com que ela vem aqui na camada preta. Então aqui, ó, ela tá toda cinzentada, né? E tá 100% por cima. Eu consigo vir aqui e tirar ela um pouco, ó, criar esse efeito aqui, como realmente a luz e a sombra trabalham, né? Ela não é 100% de um jeito. Existem interferências no ambiente que vão fazer com que aquela luz haja de forma diferente. Então, 2 camadas aqui que eu criei. E aí eu consegui adicionar um efeito de luz aqui para deixar o meu trabalho muito mais realista. Então vamos lá, para ilustrar melhor o que eu estou falando, eu tenho essa camada, né? Eu tenho esse arquivo. Eu vou criar uma nova camada e adicionar a minha luz aqui, tá? Do mesmo jeito que eu fiz na imagem anterior. Mais ou menos como se eu tivesse um sol aqui atrás, tá? Vou posicionar ela mais ou menos como se fosse um sol aqui no finalzinho da tarde. Eu vou duplicar, porque eu vou precisar de 2. Eu vou pegar a minha segunda e vou aumentar. Por quê? Eu quero que a luz desse sol, ela entre aqui por dentro das árvores. Então eu vou aumentar ela para ela vir até aqui. Quando eu trabalho aqui com a mistura sólida, né? O efeito não fica tão realista. Mesmo diminuindo o preenchimento, ele ainda fica um pouco estranho, tá? Eu vou aumentar todo o preenchimento aqui para vocês. E vou ativar a opção que eu falei, tá? Então aqui a transparência determina a camada, eu vou ativar essa opção. Dá uma olhada como que a luz ela interage muito melhor dentro da minha camada do que com a opção ativada. Então eu desativo essa opção e agora eu venho no slider aqui e aí eu vou quebrar esse slider para ela não agir tanto em cima das minhas camadas escuras, né? Tanto das escuras quanto das claras, para ela ficar o mais natural possível. E aí sim eu venho aqui agora e vou regular a transparência, né, o preenchimento, na verdade, dessa imagem. Se eu mexo aqui na opacidade, ela apenas vai ficando mais clara ou escura. Quando eu mexo no preenchimento, eu consigo criar um efeito muito mais realista. E aí eu posso aumentar ela aqui
e definir, né? Eu consegui clarear uma imagem, criando um ponto de luz aqui e utilizando os efeitos de sobreposição de camada. E aí aquele solzinho que eu tinha feito, coloco ele aqui embaixo. Posso deixar ele como mistura sólida de novo. E jogo ele para cá, tá? Ainda dentro desse arquivo, né? Eu consigo converter todas as minhas camadas aqui, por exemplo, em um objeto inteligente, criar um único objeto. E consigo, por exemplo, trabalhar no filtro de câmera RAW para poder, além de adicionar essa luz, adicionar uma cor. Então eu consigo vir aqui em cor e adicionar um pouco de cor aqui, tá? Cor, tirar um pouco da saturação, aumentar a vibrantilidade e aumentar um pouquinho de cor. Então trazendo a minha imagem original aqui para dentro para a gente fazer a comparação. Aí eu consegui mudar completamente a coloração da minha imagem, trabalhando com o conceito de opacidade. Caso eu ache interessante, por exemplo, dosar isso agora, com a minha camada duplicada aqui em cima, né? Eu consigo diminuir um pouco a opacidade aqui e trazendo informações da imagem de baixo, né? Para mesclar as duas. Então, uma outra opção também que eu tenho, por exemplo, quando eu cliquei aqui 2 vezes e abriu essa camada, né? Aqui dentro eu consigo fazer alguns efeitos. Por exemplo, eu consigo adicionar uma sombra projetada. Então eu clico aqui para ativar, escolho a cor da minha sombra, escolho a distância que ela vai ter do meu objeto, e aí eu consigo mexer no tamanho e na expansão dela. Quanto que ela vai sair para fora, né? A expansão, o tamanho que ela vai ter, e a distância que ela vai ter do meu objeto. Então ela pode estar exatamente colada atrás, e aí a hora que eu mexo no tamanho e na expansão, ela vai ficar exatamente por trás dele. Quando eu mexo aqui na distância, ele vem jogando essa sombra para trás. Então ela seria mais ou menos assim, ó. Mais realista, ela seria mais ou menos assim. Tirar um pouco a distância. E aí aqui no caso eu consigo mexer no direcionamento dela, tá? Então eu consigo rotacionar aqui, ó, para escolher aonde essa sombra vai estar, tá? Com a camada ativada, né, com essa opção ativada, eu consigo clicar na minha sombra aqui também e puxar ela, tá? Então eu posso deixar aqui por trás, posso jogar um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, posso fazer nesse tipo de ajuste. Aqui dentro eu ainda tenho o modo de mesclagem, eu ainda consigo definir como que essa sombra vai mesclar com a camada de baixo. Então eu posso trabalhar, por exemplo, com a multiplicação e diminuir a opacidade dela. Quando eu venho aqui para normal e mudo para multiplicação, a interação dela com a camada muda um pouquinho mais. E aí, como eu disse, aqui dentro eu ainda trabalho com o conceito de opacidade, tá? Porém aqui eu estou trabalhando com o conceito de opacidade da sombra. Eu ainda consigo trabalhar, por exemplo, com o chanfre e o entalhe, que é tipo um relevo que ele cria no meu objeto, e aí não precisa ser necessariamente um texto. Pode ser qualquer camada que você tem aqui por cima. Eu consigo diminuir aqui, ó. Criar esse efeito aqui bem diferente. Aqui eu tenho uma camada preta, né, que está trabalhando com multiplicação, e uma camada branca que está trabalhando normal. Também consigo regular a opacidade das duas e a intensidade delas. E aí olha que interessante agora que o Photoshop faz pra gente, né? Um recurso bacana. Quando eu mexo aqui em opacidade, eu altero a opacidade de tudo. Então eu estou mexendo a opacidade tanto do efeito quanto da minha letra. Quando eu mexo aqui agora em preenchimento, eu vou mexer na opacidade somente da camada. O que está dentro dela no meu estilo, ele não altera. E aí eu consigo mexer na opacidade aqui, apagar a cor da minha camada, deixar ela 100% transparente. Porém, o meu efeito continua o mesmo, tá? Eu não mexo no efeito. Então, basicamente essa é a maior diferença aqui entre você trabalhar com o preenchimento e opacidade, tá? A opacidade ela vai afetar toda a minha camada em geral e o preenchimento ele vai afetar somente o estilo daquela camada. Então é somente a configuração que está aqui, tá bom? E vai mudar no caso do Blend Mode, né? Dependendo do Blend Mode que eu tiver, ele vai mudar a forma de atuação. E aí eu consigo puxar isso aqui, brincar, trabalhar em cima, trabalhar melhor dentro desse layout, beleza? Eu tenho uma outra imagem aqui, né, pra gente
tentar entender melhor. Então eu posso criar aqui, por exemplo, uma cor sólida. Vou adicionar um tom aqui parecido com um tom de pele. Mais ou menos assim. E aí vou trabalhar aqui de novo com a mistura sólida. Então, como vocês podem ver, ele cria um efeito estranho, tá? Dependendo do que você for usar, até fica legal esse efeito. Mas nesse caso, que eu quero uma foto mais realista, não fica tão interessante. E aí, se eu mexo na opacidade, o efeito continua o mesmo, tá? Porém, ele vai ficar um pouco mais fraco. Quando eu mexo aqui no preenchimento, eu começo a alterar a forma com que esse efeito trabalha em cima da minha imagem, tá? Então, como vocês podem ver, a forma de atuação do filtro ali, ele fica um pouco diferente, né? O meu blend mode com a camada, e aí combinado com a transparência, né? No caso o preenchimento, cria um efeito diferente para o meu filtro. E aí se eu clicar aqui 2 vezes, né? E abrir de novo o meu modo de mesclagem, eu posso escolher como essa camada vai interagir com a camada de baixo. Então aqui, por exemplo, eu não quero que ela atue diretamente em cima do preto. Então eu venho aqui e quebro o preto e vou puxando ele para cá. Eu vou suavizando, ó, em cima do rosto dela na parte escura. E também na parte clara. Olha a diferença do antes e do depois. É um detalhe pequeno, cara, é um detalhe minúsculo isso. Porém, numa composição profissional, faz toda a diferença você entender isso aqui. Aqui eu tenho uma camada que está atuando em cima da pele, está colorindo a pele dela. E aqui ela está de um jeito profissional. Quando eu desativo isso aqui, ó, ela acaba afetando toda a minha imagem, tá? Ela não tem aquele toque, sabe? Quando eu vim aqui, por exemplo, desativo, olha a diferença. Com o meu modo de mesclagem ativado e com o meu modo de mesclagem desativado. Aqui a imagem fica muito mais estourada, muito mais distorcida. E eu posso até aumentar um pouco a intensidade aqui do filtro para mostrar melhor para vocês como que ele atua. Tá vendo que o rosto aqui ficou meio laranja, a cor afetou, só que essa sombra ela não pode ser laranja, ela tem que ser preta. Então eu venho aqui e vou tirando, seguro a tecla Alt, tá? Lembra disso? E vou tirando aquela camada dessas áreas escuras. E aqui é a mesma coisa, eu vou tirando ela das áreas claras. E aí, lógico, agora eu vou dosar um pouco o meu filtro aqui no preenchimento. Para eu criar um efeito bem bacana. Olha como que muda o tom e a coloração da imagem com um simples filtro. E aí sim, aí vai do tipo de trabalho que vocês estiverem fazendo, né? Como eu disse, como eu clareei essa imagem, deixei ela mais alaranjado, mais um tom mais de pôr do sol ali, eu acho interessante vir aqui, né, agrupar as 2 camadas e adicionar um filtro de câmera RAW. Então adiciono o filtro de câmera RAW e vim aqui adiciono um pouco de temperatura, né? Dou uma aumentada aqui um pouco na temperatura para essa imagem ficar mais amarelada, não só a modelo, como todo o cenário. Então a minha imagem, né, com o filtro e aqui a minha imagem original. A diferença das duas. Para a gente entender, né, como que eu posso usar os conceitos de opacidade para colorir uma imagem. Então olha que conceito interessante. Eu expliquei como é que funciona o slider de baixo e olha como que é legal o slider de cima. Conforme eu vou tirando aqui a cor preta, eu fiz o degradê aqui para vocês entenderem melhor, né? Então eu vou diminuindo ele aqui, ó. Ele vai tirando aquele tom escuro, né? Os tons mais escuros ali da minha camada de cima e não a forma com que ela trabalha na camada de baixo. E aqui desse lado é a mesma coisa, ele vem tirando dos tons claros, tá? Então eu consigo eliminar da minha camada de cima o tom branco, por exemplo, se ela estiver muito esbranquiçada, para ela interagir de uma forma diferente com a camada de baixo. E aí depois eu venho aqui e vou mexer na forma da interação.
Aqui talvez o resultado não seja tão interessante porque eu não tenho camada de baixo, né? Minha camada de baixo está branca. Mas quando eu adiciono uma camada aqui, ó, eu consigo ver melhor o que ela está fazendo. Então quando eu puxo o slider total, ele vem uma por uma ali sem criar opacidade. Quando eu vou puxando ele quebrado, né, aperto Alt e vou puxando ele trabalha um pouquinho melhor. E aqui é a mesma coisa, conforme eu vou tirando aqui, ó, ele vai mudando como essa camada está interagindo com a camada de baixo, tanto nos tons escuros quanto nos tons claros. Voltando para essa camada, por exemplo, se eu tivesse um céu aqui atrás, e quisesse sobrepor esse céu aqui, eu poderia simplesmente, né, não precisaria nem recortar essa imagem, eu poderia simplesmente mudar a forma de interação. Então aqui eu tenho os galhos aqui que são escuros, tá? Eu tenho esses galhos aqui que são escuros. Não tem como recortar isso aqui, né? Eu não consigo vir aqui e fazer um recorte. Então eu poderia pegar a minha camada de cima, posicionar mais ou menos aqui, e aí falar para o Photoshop, ó, tudo que tiver escuro por baixo dessa imagem, deixa passar por ela. Então tudo que tem escuro por baixo dessa imagem, deixa passar por ela. Só que aí eu venho e quebro o slider para ele vir fazendo isso de uma forma gradativamente. E aí eu consigo puxar a árvore ali, ó, tudo que for escuro e um pouco do que for claro. E aí adicionando uma máscara aqui e apagando aqui a parte de baixo para dar aquela suavizada. Eu consegui jogar um céu aqui para trás sem precisar mexer na minha imagem. E aí, lógico, né, numa composição, eu poderia, por exemplo, adicionar aqui um filtro de pesquisa de cores. Acho que esse aqui vai ficar legal. E aí criar esse efeito aqui, né? E aí com um simples efeito aqui, né, um filtro adicionado, eu conseguiria criar uma camada, uma composição super incrível. Aqui o tom do céu está um pouco azulado, né? Eu consigo corrigir, por exemplo, com uma matiz saturação. Posso pedir para ela atuar somente na camada de baixo. Ativo essa opção. Posso pedir para ele colorir. E aí eu venho mexendo nas cores aqui, ó. Posso diminuir um pouco para deixar o tom do céu mais parecido com o tom da floresta. E aí posso tirar aqui a saturação dele e adicionar um pouco de luminosidade. Eu posso tirar a saturação dele aqui e tirar um pouco da luminosidade para ele ficar um pouco mais interessante. Olha que legal, a minha imagem original e a minha imagem com 3 filtros ali, né? Coloquei 3 filtros aqui em cima, troquei o céu sem precisar recortar nada, só trabalhando com o conceito de opacidade. Olha a diferença de uma para outra. Como que fica bem incrível, né? Bom, eu consigo também trabalhar a minha opacidade, né? Ela está presente aqui em todos os pincéis. Então, toda vez que eu vou trabalhar com um pincel, eu tenho a opção de mexer na opacidade dele. Então, posso diminuir a opacidade para quando eu passar aquele pincel, ele não vir tão forte. Aqui diminuindo a dureza dele, por exemplo, ele vem um pouco mais suave. Quando eu for fazer um tratamento de pele, alguma coisa, eu consigo fazer ele aqui ficar bem preenchido, como eu também consigo deixar ele bem suave aqui, ó. E aí fazer aquela limpeza um pouquinho melhor. Isso vale para todas as ferramentas, né? Todas as ferramentas que tem opção ali de opacidade, consigo alterar por ali também. E principalmente aqui no meu degradê, que é uma ferramenta que eu uso bastante para fazer recorte. Quando você seleciona a ferramenta degradê e clica aqui em cima, ele vai me dar 3 opções, que é a da minha cor primária para a minha cor secundária, da minha cor primária para a minha cor secundária com transparência na cor secundária e do preto para o branco, né? Então, se eu clicar aqui na minha segunda opção, que é da minha cor primária para a minha cor secundária, eu vou vir aqui e vou fazer esse degradê, ó. Vou simplesmente puxar ele aqui. E aí, quando eu clico aqui no meu painel de camadas, 2 vezes nele, ele abre o meu painel de degradê. Aqui eu consigo inverter o degradê, consigo alinhar ele à camada. E aí, clicando aqui em cima, na cor, eu vou abrir a opção dele. Ele funciona da seguinte forma. O meu primeiro slider é a cor primária, então eu vou escolher a cor que eu quero trabalhar. Então aqui eu posso deixar ela meio azulado, esverdeado. Vou escolher a minha cor primária.
escurecer um pouquinho mais aqui. E vou escolher a minha cor secundária. Então aqui no caso eu posso deixar branco. E o slider de cima indica a opacidade que eu estou trabalhando. Então aqui eu posso escolher a opacidade que ele vai trabalhar. No caso aqui, como eu vou trabalhar com sobreposição, eu posso deixar ele 100%. E o segundo slider aqui, eu posso deixar ele 0. Então eu vou zerar ele aqui para poder ficar bacana aqui, né? Conforme eu for aplicar o filtro agora. E quando eu clico no meio, tá? Conforme eu clico aqui, ele pode adicionar outras cores para mim. Então eu posso adicionar outras cores. E quando eu clico em cima, eu vou escolher a opacidade dessa cor também. Então eu posso adicionar uma cor e adicionar a opacidade. Para tirar, é só clicar em cima e dar o delete. Clica aqui e dá o delete. Clicou aqui de novo, ele voltou para a minha cor original, tá? Então vou adicionar de novo a minha transparência aqui que sumiu. Então vou adicionar aqui novamente a minha cor. E vou adicionar novamente a minha transparência. E o degradê é bem simples, você pode pegar ele aqui, a partir da versão 25.3, acho que algumas anteriores ainda já tinham esse recurso. Você consegue adicionar o degradê e puxar ou movimentar ele, tá? Então depois que ele está feito, eu tenho a opção e tenho a opção de mudar a forma com que ele atua, tá? Então eu posso escolher o tipo de atuação dele, posso inclusive inverter ele. Então eu fiz ele aqui, eu posso inclusive inverter ele, tá? E eu posso clicar a qualquer momento aqui e puxar ele de novo. Nas últimas versões do Photoshop tem esse recurso já disponível. E aí eu adiciono o filtro aqui de mistura sólida, né? Faço dou essa puxada aqui no gradiente aqui para ele, junto com a transparência, para ele mudar a minha camada de baixo. Beleza, pessoal? Acho que ficou uma aula um pouco mais curta, né? Mas enfim, conforme a gente for fazendo as aulas e criando nossos trabalhos, a gente vai falando um pouquinho mais sobre a opacidade ali, né? Vocês podem ver que toda a ferramenta que eu adiciono, todo o recurso que eu adiciono ali na minha imagem, eu sempre tenho que trabalhar com opacidade, tá? Eu sempre vou trabalhar com blend mode e uma opacidade para poder dosar, né? Aqui, sei lá, se eu colocasse uma camada de curvas, por exemplo, para clarear esses tons escuros aqui, ó. Então eu vou clicar aqui e vou dar uma clareada. Vou inverter essa máscara aqui ao contrário. Então fiz esse efeito aqui desbotado. Eu posso vir aqui, por exemplo, na opacidade agora e dosar esse efeito, tá? Eu posso vir aqui e escolher qual que é a melhor forma com que ele vai interagir aqui, tá? No caso aqui, com 50%, 60% aqui ele ficou legal. Ele não ficou nem tão forte, nem tão fraco. Então, consegui jogar um pouco ali da opacidade para poder melhorar essa camada. Beleza? É isso aí. Espero que tenham gostado da aula. E até a próxima. Valeu!